Olá pessoal, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana, para várias cidades aqui da nossa região, somente a cidade de Piracicaba, canal 5. Estamos no ar com SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios, falando sempre de política da nossa sociedade e também dos homens e mulheres de negócio que querem tentar mudar esse país, que parece que está saindo aí da crise, né? Notícias não tão boas, mas também não tão ruins como a gente tinha se habituado a ouvir nos últimos anos, né? Bom, hoje o programa é eminentemente político, vamos falar aqui a respeito dos hackers, vamos falar também a respeito de Janaína Pascoal, que protocolou aí um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também outros assuntos, né? Vamos falar sobre Serol, vamos falar também sobre rádios lá da cidade de São Paulo, entrevistas com pessoas importantes que a gente reproduz para você aqui no SPN TV News. A gente começa o programa de hoje falando a respeito dessa suspeita do Greenwald, o jornalista, entre aspas, para jornalista, onde há informações que ele visitou, há constatações que ele visitou aí o ex-presidente, que está preso lá em Curitiba, Lula, 9 dias depois de receber material roubado por hacker. A gente tem aí as fotos, aliás, temos o vídeo, né? O primeiro vídeo é a respeito disso aí, né, Arthur? Vamos colocar esse vídeo, onde tem a entrevista do Glenn com o ex-presidente Luiz Inácio, e segundo o hacker Walter Delgatti Neto, a Manuela Dávila intermediou aí o contato com o Glenn no dia 12 de maio. No mesmo dia, Glenn entrou em contato com o hacker pelo Telegram, o que desmonta a narrativa do receptador, onde ele apenas recebeu material de fonte anônima. A gente está tentando juntar as peças desse quebra-cabeça para você que não sabe, para você que não está aí ligado em tudo que está acontecendo a respeito dessa tentativa de desmoralizar aí o governo e também de desestabilizar aí a Operação Lava Jato e para libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? Então vamos aí à entrevista com o jornalista Glenn e o ex-presidente Luiz Inácio para começar o programa. Depois a gente comenta outras coisas aqui. O PT, inclusive, está reivindicando junto à presidência da Câmara para reivindicar junto à Caixa Econômica Federal para que a gente possa saber quem é que fez acordo com a Lava Jato. Tá bom. Ora, na verdade, quando alguém faz um acordo desse e quer pegar 2 bilhões e meio de reais, ou 13 bilhões de reais, ou 6 bilhões de reais, essa pessoa está construindo uma máquina política, está formando uma quadrilha. Tá bom, quero te prometer que estamos já trabalhando com essas questões, investigando... Glenn, só para não parar pela metade, só dizer o seguinte, olha... Tá. Esse vídeo, só para você prestar atenção que o jornalista, aspas aí para o jornalista, diz, ele promete ao ex-presidente que ele vai investigar aí a Lava Jato. E para você voltar um pouquinho no tempo, essa entrevista aconteceu quando o jornalista Glenn já tinha aí as informações, né, de tudo que estaria por acontecer, por ser divulgado. Eu vou pedir para o Arthur, lá no final, Arthur, eu sei que eu vou atrapalhar você, mas nós temos aí umas declarações do jornalista José Neumann e Pinto, que ficou lá para o final, você vai lembrar aí, Arthur. Fala aí que o Lula seria um mentor dessas interceptações. O José Neumann está de vermelho, aí você vai achar fácil aí, Arthur. Vamos colocar primeiro essas declarações do jornalista José Neumann e Pinto, que é um dos mais respeitados do Brasil. Vamos lá. Olá, um dia depois da revelação da prisão de 4 suspeitos de terem hackeado os telefones celulares de 1.000 autoridades, entre elas o presidente da República, mas no centro dos acontecimentos o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é alvo de uma campanha de desmoralização empreendida pelo site Intercept Brasil e pelos meios de comunicação brasileiros, Folha de São Paulo, Veja e Band News. E essa campanha começou no dia 9 de junho, quando foi publicada a primeira notícia, quando caiu a primeira gota do veneno do americano Glenn Greenwald. Aquela época, logo no começo de junho, ainda nos primeiros dias da bomba que virou traque, do parto da montanha, segundo o Sérgio Moro,
este jornalista que está sempre aqui todo dia conversando com você, lembrei um detalhe interessante entre essas conversas entre o Moro e o Deltan Dallagnol, que são as principais, e uma entrevista. A entrevista que Lula tinha dado a Florestan Fernandes Filho, do País Espanhol, e Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Naquela entrevista, eu lembrei que o Lula se provou um profeta, um spoiler, para usar um termo atual, de respeito, porque ele disse que garantiu que Moro seria desmascarado. Ou seja, ou ele sabia, ou vai fazer uma fila na frente lá da Polícia Federal em Curitiba para ele dizer quais são os palpites dele para a loteria, né? Agora, a Polícia Federal desmascarou os hackers que roubaram as mensagens e repassaram ao Glenn Greenwald. A Polícia Federal apurou ainda que um casal de hackers lá de Araraquara chegou a movimentar R$627 mil, com uma renda de R$2.500 por mês. A Polícia Federal está apurando se eles venderam essas informações e com qual motivação. Uma coisa é clara, se esses hackers venderam essas informações, eles fizeram o óbvio, né? Porque não teria sentido hackers, estelionatários profissionais, entregarem de graça o produto do seu roubo. E mesmo que entregassem de graça, seria, no caso, um caso claro de receptação, né? O dinheiro apareceu, R$100 mil em dinheiro também na casa de um dos 4 que foram presos, né? Hoje, a coluna do Estadão traz uma nota Tabajara, que diz que especialista enxerga semelhanças entre esse caso dos hackers e os escândalos dos aloprados da pasta rosa. Os aloprados eram aqueles que inventaram um dossiê contra a Serra, e o Lula é que chamou esse pessoal do PT de aloprado. A pasta rosa, que era a pasta que o Collor tinha no debate lá com o Lula, o bunker do PT, todos começaram com a grande conspiração internacional que murchava na imagem do Parque da Montanha do Moro, né? Terminou sendo um grupo de escroques de 5ª categoria, bandidos pé de chinelo, de Araraquara ou de São Paulo, seja lá de onde for, aqui do Brasil mesmo, e que cometeram erros que levaram a Polícia Federal a desvendá-los. Agora, o que mais me chama a atenção, o que mais me preocupa, o que mais me incomoda, é o fato de não apenas os 3 parceiros do Glenn Greenwald, mas também a imprensa, os meios de comunicação em geral, ter entrado nessa jogada. Eu até encontrei boas citações para lhe dar aqui a respeito do vexame, da vergonha que foi a atuação dos meios de comunicação nesse episódio que estão chamando aí de Verdevaldo, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas declarações que eu assumo como se fossem minhas, tão lúcidas elas são, e eu espero que eu seja lúcido, né? O Mário Sabino, que foi chefe da redação da revista Veja, que faz parte dessa parceria aí, escreveu o seguinte no seu site, agora ele é um dos sócios do Antagonista, e ele escreveu: está chegando ao final um dos episódios mais vergonhosos da história do jornalismo brasileiro, ou o mais vergonhoso. Entregaram-se alegremente a estelionatários para soltar um bandido. O problema é que são estelionatários vagabundos e um bandidaço, que é o Lula, né? Pois bem, o meu amigo, querido amigo, o poeta Fernando Coelho, baiano de Boa Cepa, foi diretor de redação de várias redações da Globo, foi editor do Fantástico em São Paulo. Nós temos uma amizade pessoal muito próxima, ele mora hoje na Praia Grande, mas ele me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte: a imprensa tinha poder porque vivia da astúcia de grandes repórteres, e perdeu o poder porque é refém do banditismo de hackers.
Outro amigo meu, o Zeca Cunha, que é um empresário, a quem eu ouço muito sobre economia principalmente, não resistiu e mandou um WhatsApp com um sentimento que é muito um sentimento meu quando eu vejo o noticiário. Porque a TV Globo, por exemplo, não faz parte da parceria, mas é como se fizesse. E às vezes disfarça, dando opiniões contra, mas sempre prestigiando e dando tempo para mensagens que ainda não foram periciadas. O meu amigo Walter Maierovitch diz que agora, com o processo contra os hackers, essas mensagens poderão ser periciadas e será verificada a sua autenticidade e se elas não foram realmente editadas, né? De qualquer maneira, o Zeca disse: acabei de ver os noticiários da TV sobre a prisão dos hackers e cheguei à conclusão de que a culpa toda é do Moro por usar um celular velho. Ou seja, esse caso, em geral, está ficando pior do que o caso da escola de base, que até agora era a maior vergonha que a imprensa brasileira já tinha passado, né? As investigações da operação Spoofing, meu filho Vladimir, e mais algumas pessoas aqui no YouTube já me esclareceram, que é um termo técnico para definir exatamente o que esses escroques de quinta fizeram lá de Araraquara, né? Chegaram à conclusão que o chefe do bando é um cara chamado Vermelho. E é para vocês não ficarem pensando que eu estou aqui fazendo uma maledicência, vamos dar uma geral na capivara do Vermelho. Tem 30 anos e, segundo informações da Justiça Eleitoral, é filiado ao DEM de Araraquara desde 2007. Foi preso em 2015 por falsidade ideológica, apresentando uma carteira vermelha, alegando ser delegado da Polícia Civil, depois do furto de um celular no Parque Beto Carreiro Ouro, em Itajaí, em Santa Catarina. Ele também portava em seu carro arma e munições. Foi novamente preso em 2017, dessa vez por tráfico de drogas e falsificação de documentos. Na ocasião, a polícia apreendeu em seu apartamento em Araraquara medicamentos de venda proibida e uma acusação de tráfico no primeiro momento. Foi condenado pelo Tribunal de Justiça pelo crime por ser reincidente. Ele já havia sido condenado pela falsificação do documento. Na conta do Twitter, ele fazia críticas muito severas ao presidente Jair Bolsonaro e a Dallagnol e deu uma sugestão de como confirmar a autenticidade das mensagens vazadas. Mesmo apagando tudo, ele escreveu, os caches ficam no celular. Eles são arquivos fragmentados, sem o conteúdo das mensagens, mas com todas as saídas e entradas de mensagem. Como um bom terrorista, ele dá aulas sobre o terror que ele próprio pratica, né? O sócio dele nisso é um cara chamado Gustavo Henrique Elias Santos, DJ, conhecido como Guto Dubra, que trabalha em shows e eventos, segundo os investigadores. Em 2013, foi preso receptando uma caminhonete Hilux, com placas e documentos adulterados, e teve apreendidos em sua casa munições e armas falsas. Em 2015, foi condenado a 6 anos e 6 meses, no caso pela Justiça de São Paulo, em regime semiaberto, mas permaneceu solto depois de recurso de defesa. Eu já falei aqui, inclusive uma entrevista que o professor Miguel Reale me deu, dizendo que não existe semiaberto. É tudo aberto porque não existe presídio para semiaberto no Brasil. É o caso, ele é a prova dele, estava metido no rolo lá do Beto Carreiro Ouro, lá em Santa Catarina, né? Ele foi preso em São Paulo junto com a mulher, Suelen. Houve uma movimentação de 424 mil entre 18 de abril reais, né, e 29 de junho de 2018 na conta dele no Banco Original. O Banco Original é o banco dos irmãos Batista, Wesley e Joesley, e que chegou a ser presidido pelo ex-ministro da Fazenda de Temer, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, e atual secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, que já saiu do banco, né? O Gustavo afirmou aos investigadores que viu as mensagens das autoridades hackeadas no celular do Vermelho, que é o amigo dele. A mulher dele chama Suelen Priscila de Oliveira e tem mais um chamado Danilo Cristiano Marques. O Moro soltou um tweet sobre o caso. Eu vou ler aqui para você, porque para ver qual é o sentimento do Moro em relação a isso. Pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crimes. Elas, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. Mesmo ele se pronunciando assim, a Veja deu os seguintes títulos que eu vi lá em certos posts com notícia, né?
Prisão dos supostos hackers revela a comunicação tabajara do governo. O silêncio de Moro sobre a prisão dos possíveis hackers da Lava Jato. E o Reinaldo Azevedo fez o seguinte comentário: é bom que fiquemos atentos, porque há um monte de feiticeiros por aí dispostos a inventar qualquer coisa para ver se tiram a Lava Jato das cordas. Preciso falar mais alguma coisa no caso ou não? Bom, eu posso também citar o post do Leandro Demore, que é o jornalista lá do site do Glenn Greenwald. Nunca falamos sobre a fonte. Essa acusação de que esses supostos criminosos presos agora são nossa fonte fica por sua conta do Moro, né? Não surpreende vendo de quem não respeita o sistema acusatório e se acha acima do bem e do mal. Em um país sério, o investigado seria você. Eu espero que o Brasil esteja virando um país sério, inclusive por causa do Moro. Não sei se está virando, mas é o que eu espero. Eu só quero lembrar o seguinte: eu também, em junho, dei uma entrevista com um grande especialista em tecnologia de informação, o Silvio Meira, que ele criticou de forma veemente o que realmente a comunicação e a segurança no Estado brasileiro em geral, em vários governos e também nos estados, é tabajara. A expressão que foi usada pelo Demore é correta, no caso. Tabajara mesmo. Tanto que propicia esse tipo de coisa. O Telegram é um aplicativo russo que ninguém sabe nem quem é o dono, né? De qualquer maneira, eu acho que, de uma certa forma, eu passei aqui para você toda a minha vivência em relação a esse caso. Tenho certeza que ela vai continuar. Essa guerra política não vai acabar nisso. E esse caso é simplesmente um caso de guerra política. Eu só queria, para terminar, lembrar a vocês que esse contato com o submundo, com esse tipo de estelionatário vagabundo, não é novo na vida do Glenn Greenwald. Eu li aqui há 2 dias ou 3 dias, Abel? Eu li aqui uma reportagem do Washington Post, mostrando que o Glenn Greenwald, o vulgo Berdevaldo, ele teve negócios no Bafom de Nova York, no caso específico, sobre pornografia. E é um devedor, quanto mais, do fisco americano, por isso mesmo vai ficando por aqui com seu marido, o David, lá da Bahia, e que é deputado no lugar do Jean Willis. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará. Tá certo. Esse é José Neumann de Pinto, um dos jornalistas, isso sim jornalista, né? Não uma pessoa que se diz jornalista, o tal do Glenn aqui, mais lúcidos do Brasil. Contou para você toda a história, mais ou menos como a imprensa que não é militante deveria contar, né? Deveria contar a respeito do que aconteceu com esses hackers. Só para a gente terminar esse primeiro assunto aqui, segundo o hacker, o Walter, que estava no começo explicando para você, a Manuela Dávila intermediou o contato com o Glenn no dia 12 de maio. Mesmo dia, o Glenn entrou em contato com o hacker pelo Telegram, o que desmonta a narrativa do receptador, onde ele apenas recebeu o material de uma fonte anônima. 9 dias depois, dia 21 de maio, o Glenn visitou o Lula. Essa entrevista que você viu aí agora, né? Na sede da Polícia Federal para entrevistá-lo. O vídeo da entrevista está online, está disponível e aqui no programa você pode ver também. Dia 9 de julho, 19 dias depois da entrevista, o Intercept começou a divulgar as mensagens roubadas, mensagens colocadas a conta-gotas, que aliás estão meio sumindo aí da mídia, né? Depois que as coisas estão sendo esclarecidas, né? E o Glenn, ao publicar os diálogos, declarou: ficamos muitas semanas planejando como proteger a nós e a nossa fonte contra os riscos físicos, legais, políticos e que vão tentar sujar a nossa reputação. Entre o dia que Glenn contatou o hacker e a publicação, passaram-se 29 dias, ou seja, aí 4 semanas. Lembrando que esse Glenn, ele é pessoa não grata lá nos Estados Unidos e em outros países também, por outros motivos, ok? Bom, esse é um assunto que já emenda direto nessa história aqui da Janaína Pascoal, uma das mais votadas, se não a mais votada deputada do Estado de São Paulo, pedindo aí o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A deputada estadual Janaína
entrou com pedido de impeachment no Senado Federal contra o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. Tem a foto da Janaína, só para o pessoal ligar quem é? Coloca a Janaína para a gente. Tá aí a Janaína. Ela assinou juntamente com o procurador do Ministério Público de Minas Gerais, com o promotor do Ministério Público de Santa Catarina e também com o promotor do Distrito Federal, documento pedindo impeachment contra o Toffoli referente à decisão do ministro de encerrar processos judiciais instaurados sem aprovação de outros que envolvem dados compartilhados pela Receita Federal e pelo COAF. Isso nada mais é do que legislar em causa própria. Por quê? Temos aqui problemas com a mulher do próprio Dias Toffoli, relatadas pelo próprio COAF e também pela Receita Federal. Temos problemas aqui com Gilmar Mendes, relatado aí pela própria Receita Federal e também a mulher do Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Era para ser a mais alta casta, né? O primor da justiça brasileira, e estão de volta, estavam de férias, né? Agora voltaram, já estão nas principais manchetes de novo. Entre outras coisas que a gente vai ter que aguardar o que vai acontecer agora no segundo semestre. A votação é da prisão após segunda instância, também agora o próprio Celso de Mello, que é ministro também do Supremo Tribunal Federal, pediu aí para o próprio Toffoli trazer esse julgamento que estava marcado para novembro, para agora, para que as coisas se agilizem e o Brasil tente entrar no eixo mais rápido possível, porque saiu aí a história da reforma da Previdência por enquanto, já entrou aí os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o Brasil, né? Que a gente está seguindo por aí. Ok? Vamos amenizar um pouquinho o tema antes da gente seguir aqui com o programa, que já estamos aqui na primeira meia hora do programa. O que eu ia trazer para você? Da história da guerrilha, né? A história do guerrilheiro. Mas depois a gente traz isso aí também. Vamos trazer o bate-boca da Rádio Jovem Pan entre o nosso querido Edgar, inclusive trabalhou comigo aqui na Rádio Educadora nos anos 80. Na época ele era apenas um humilde operador de áudio. Hoje ele já está aí destilando ódio contra o governo e outras coisas. Mas, por outro lado, nós temos aí o Coppola, que rebate e argumenta, e tiveram um bate-boca legal durante essa semana, falando a respeito dessa história da guerrilha aqui, do advogado presidente da OAB, o Santa Cruz, que a gente vai voltar no próximo bloco para falar dele. Mas nesse bate-boca aqui, entre o Edgar e o Caio, é legal porque, de repente, eles trataram de um assunto onde cada um se inflamou na sua maneira, defendendo o seu ponto de vista, coisa que acontece aqui também. Normalmente aqui na Rádio Notícia, a gente faz o Jornal da Notícia, a gente tem aí alguns bate-bocas de vez em quando com o Walter Bartels, que é o chefe do jornalismo, quando tinha o Rogério Verzinhaço, a gente também discutia, mas nada nas vias de fato, né? Cada um defendendo o seu lado na história do Brasil, que ficou dividido e ficou um país totalmente politizado, diferente do que era antigamente. Vamos então, antes do intervalo comercial, observar aqui esse bate-boca entre o nosso querido Edgar e o Caio. Vamos lá. Aqui ninguém está relativizando nem amenizando a fala do presidente. É uma crítica de 3 minutos, só fazendo um contraponto necessário. Porque não pode ter uma narrativa em uníssono, porque isso emburrece o debate público. Não tão criticável quanto qualquer colocação frente às atrocidades que foram feitas por qualquer um, seja de esquerda ou de direita. Não, mas assim, não se trata de relativizar nem amenizar, mas você também não pode extrapolar. Eu acho que a gente está diante de uma atrocidade que o Deixa eu falar, disse, Edgar. Eu acho que a gente está falando, a gente está diante de uma flagrante grosseria, não de um crime de responsabilidade. A esquerda também fez absurdos. Ué, mas claro que dá para falar, Edgar, dá para você criticar de forma, mas eu fiquei 3 minutos focado no que estava sendo dito. Você relativizou. Imagina relativizar. Você foi falar de Brizola, Maluf. Edgar, você tem que trazer elementos diferentes. O que você pensa a respeito da fala do presidente? Olha, eu abri o comentário, eu falei que a linguagem era displicente, eu falei que não foi provocado, eu falei que o presidente tinha que aprender e esquecer. E você só enxerga a parte que você quer ver, pelo amor de Deus. O resto é isso fumaça. Não é fumaça. Isso é uma crítica. O que eu falo, o que eu penso é muito mais complexo do que uma frase de lacração, Edgar. Eu vou além do lugar comum. Eu trago outros elementos, inclusive para mostrar para os partidários do presidente qual a extensão da gravidade do negócio.
entendeu? Agora, fica muito difícil quando eu tento falar e você, de forma autoritária, fica me interpelando dessa forma. Isso é uma mentira que você joga Ué, faz tempo é só você aqui. reassistir os vídeos. O programa é um programa de conversa e um debate aberto. Quando você vem fazer um monólogo, um latifúndio de fala, e a gente que se coloca como contraponto, você faz uma acusação... Olha, Edgar, melhor um latifúndio de fala do que um deserto de ideias, viu? Você fala incitando os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Você é muito paternalista e muito elitista em relação, então, ao seu público, porque acha que ele não consegue formar sua própria opinião, Edgar. Colocar a verdade. Você provoca... Ninguém é manipulável desse jeito. Não se trata de engenharia social. As pessoas têm discernimento para saber o que é certo, o que é errado e para formar sua própria opinião. Eu tenho certeza que... Não menospreze sua audiência. Eu tenho certeza. Não menospreze a sua audiência. Eu não menosprezo a minha audiência. Eu menosprezo a inteligência da sua audiência. Eu nunca fiz isso. Você tenta desinformar. Desinformei como, Edgar? Qual a informação imprecisa que eu dei aqui? Qual citação errada que eu dei aqui? Como você ousa? Como você ousa? Como você ousa me ofender? Diminuir a opinião alheia. Eu falo de coisas, você fala de pessoas, você atinge no pessoal, isso é mediocridade estampada. Você fala para Você me respeite, cara. Você fala para convertidos. Pelo contrário, pelo contrário. E incita a massa contra quem pensa diferente. Você que não admite quem pensa diferente de você, Edgar. Você não admite. Você não consegue aventar a possibilidade de alguém, de vez em quando, ou muitas vezes, concordarem com o governo e você acha que isso é sintomático de quem passa pano. Eu tô cansado de ser chamado de tendencioso, assessor de imprensa do governo. Você já reparou que eu critico muito mais, infinitamente mais o governo? Você nunca fez um elogio. É impossível um governo de 6 meses não ter feito nada que preste, Edgar. É simplesmente impossível. Quando eu trago dados da segurança pública, você atribui ao acaso. É impressionante, você me respeite, cara. E você também me respeite, mas eu te respeito, quem me desrespeita e faz ataques pessoais é você, Edgar. É você, Edgar. Você me interrompeu, tá me interrompendo agora. Você também tá me interrompendo. E o comentário político denso, ele precisa de começo, meio e fim, Edgar, é assim que funciona. Olha só, você desinforma, você joga fumaça. Olha o que você tá falando, Edgar. Você joga Olha o que você tá falando, olha esse ataque pessoal, você tá fazendo um juízo de valor, um juízo de caráter. Atenha-se à pauta, Edgar. Pare de falar da minha pessoa. Você joga um termo Pelo amor de Deus, o que eu tenho de idade, você tem de carreira. Não, pelo amor de Deus. Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Você acha que... Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Me respeite, cara. Você também me respeita. Não, você me respeita. Você me respeite. Você fala para uma plateia convertida e vem acusar os seus Você me desrespeita, desrespeita quem admira o meu trabalho. É um desrespeito generalizado. Trabalho? Você tá doido. Você tá louco. Muitos colegas seus, inclusive, Edgar. Esse embate, e você sabe disso. Esse embate ficou irracional. Desculpa, ouvinte, peço desculpas ao tempo perdido aqui com balelas. Vamos voltar pra pauta. Vamos à verdade. Tá certo. Essa foi uma discussão que aconteceu ao vivo na Rádio Jovem Pan, a Pan-Americana, uma das maiores, se não a maior rede de rádio do Brasil, com o Caio, né, colocando as suas posições, e também o Edgar. E algumas frases que se tornaram interessantes, né? É muito melhor aí um latifúndio de ideias, de conversa, né? Do que um deserto de ideias, e entre outras coisas que aconteceram nesse bate-boca. E eu sou fã aí do Caio, muito amigo do Edgar, que inclusive tem a minha faixa etária, um pouco mais jovem inclusive, mas o Edgar ultimamente está aí metendo os pés pelas mãos. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você o vídeo do presidente falando a respeito dessa história do Santa Cruz, que é o presidente da OAB, que também não é compactuada com as outras OABs, por exemplo, aqui de Americana, de outras cidades. O pessoal não gosta muito desse Santa Cruz, não, porque, segundo as informações, ele é um despachante da esquerda brasileira, principalmente do Partido dos Trabalhadores e do PSOL, entre outras coisas. Tem aqui também um depoimento feito ao Geneton, um grande jornalista que já é falecido, tempos atrás, dizendo o que esse ex-guerrilheiro, pai do Santa Cruz, fez naquela época, né, em 1974, acho que foi a data da morte, um pouco antes, nessa época da ditadura, que foi de 64 até 85, se não me engano, né? E onde muita gente disse que lutou aí pela democracia, e a gente sabe que naquela época a democracia não existia. A luta pela democracia não era essa, era a luta pela
a ditadura do proletariado. A gente tinha Cuba, a gente tinha aqui o pessoal tentando trazer o comunismo para a Argentina, para o Brasil, para o Peru, Colômbia, Paraguai, Uruguai, com Mujica, entre outras coisas. Então não é bem assim a história, né? Mas vou deixar isso para daqui a pouquinho, vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente continua falando de política aqui no SPN TV News. Aumente sua visibilidade com o apoio cultural na RPTV. 10 cidades, mais de 3 milhões de habitantes. Ligue 19 3408 6464. RPTV. Atacadão das Baterias. A maior loja de baterias da região. Aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias. Não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio. Baterias a partir de R$ 99,00. Entrega e instalação grátis. Avenida Carmine Feola, 1091, ao lado do Estádio do Rio Branco, em Americana. Telefone 34610581 ou WhatsApp 19974023032. Temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Vendas no atacado e varejo. www.atacadãodabateria.com.br. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios, SPN TV News, para uma das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo e também do Brasil. Somente a cidade de Piracicaba, Canal 5. Vamos repetir as cidades para o pessoal aí. Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, obrigado. Do outro lado, Limeira, Rio Claro, Araras, Mojimirim, Mogi Guaçu e a cidade de Piracicaba, que fazem parte aqui da RPTV. Somente a cidade de Piracicaba, o canal 5 aí da NET, certo? Bom, antes da gente voltar a falar de política e falar sobre desenterrar algumas coisas do passado, da guerrilha e também dessas declarações aí do presidente Bolsonaro, que causaram muita polêmica durante essa semana, muita gente foi buscar lá no passado o motivo do porque nessa época também o Bolsonaro, com todo respeito, né, em 1974, ele devia ter o quê? A minha idade, 7, 8 anos, na época, não tinha mais que isso. Ele é presidente da República, mas nessa época não tinha mais que isso. Quer dizer, não participou, né? Então, mas se escuta, se fala muita coisa dessa época. Então, deixo isso para depois. Agora, quero chamar a atenção, vamos mudar para cá. Por quê?
Essa época do mês de agosto, a gente faz questão de lembrar, o pessoal gosta, é o mês dos ventos, o pessoal gosta de soltar papagaio, maranhão, pipa, o nome que for, né? Mas existe aí a tal da linha com cerol, da linha chilena. Então, muita gente morrendo, muita gente já morreu, muita gente teve pescoço cortado, dedo decepado, braço cortado. Teve um garoto na cidade de Minas Gerais, sul de Minas Gerais, não sei o nome da cidade, teve que amputar a perna por causa de linha chilena. Ou seja, tem gente ganhando dinheiro com isso, gente vendendo a linha chilena, a linha com cerol, para crianças que vão soltar pipa, papagaio, maranhão, enfim, não sei o nome, né, que a gente pode dar. Então, soltar papagaio não é crime, mas cerol é crime. Cerol mata, cerol é um problema sério. Tem aí um vídeo, para você ter uma ideia, teve um caminhão que estava, obviamente, na rodovia, e uma linha de cerol solta. Veja só o que aconteceu com o caminhão que a gente vai mostrar nesse vídeo aí. Depois você imagina o que pode acontecer com a pele, com a carne, com o osso, com o braço, com o dedo, com o pescoço de um ser humano. Veja aí. Ó aí, galera, tá esperto aí, ó. Uma linha que eu passei, ó. Chegou a cortar a placa do cerol. Aí, ó, riscou o cargueiro aqui. Aí, ó, o que fez aqui? Olha, chegou a cortar aqui a coisa do caminhão. Aí, ó. Tá esperto, hein? Somente motoqueiro aí, ó. Pura bucha. É um caminhão, mas se é um motoqueiro, tinha se machucado. Aí, ó. Ok, então por aí você imagina o que é que pode acontecer. A gente sabe que tem antena corta-linha, né? Que os motoqueiros, motociclistas colocam em suas motos, mas isso não basta, né? A gente tem que denunciar, chamar a polícia, chamar a guarda municipal, quem estiver vendendo linha chilena, essa aí, ó, linha com cerol, denuncie. Cerol mata. Ok? Bom, vamos seguindo aqui com o programa SPN TV News. Eu tenho aqui, em primeiro lugar, vamos colocar o vídeo do Bolsonaro explicando o porquê da sua declaração. Aliás, ele estava cortando o cabelo, deu um quiprocó danado, né? Deixou um francês aí de da parte da embaixada francesa esperando e tal, de repente disse que não dava para fazer e foi cortar o cabelo, né? Mas durante esse corte de cabelo, ele deu algumas declarações explicando o que é que aconteceu na época, a sua opinião a respeito do que aconteceu com o pai guerrilheiro do Santa Cruz. Vamos lá, vamos ver. Outro assunto, a questão do pai do presidente da OAB de São Paulo, né? Estão me criticando, se eu sei, tem que falar o que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a AP, a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, tinha o Santa Cruz que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Foi o que eu conversei na época, horas boas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro primeiro, ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio, porque qual é a tendência? Se ele sabe, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso aconteceu, não foram os militares que mataram, não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece. Isso mudou. Mudou através do livro A Verdade Sufocada, o depoimento do Brilhante Ustra, entre outras pessoas, tá? Mostrou que uma guerra naquele momento lá era realmente um lado contra o outro. Tá? E se esse lado, a esquerda, tivesse ganho a guerra, imagine como é que estava o Brasil hoje em dia. Não quero polemizar com ninguém, não quero mexer com os sentimentos do senhor Santa Cruz, porque eu não tenho nada de pessoal tocante a ele. Eu acho que ele está equivocado em acreditar numa versão apenas do fato, né? Mas ele tem todo o direito de me criticar, etc, etc. Mas essa é a versão minha.
do contato que tive com quem participou ativamente do nosso lado naquele momento, para evitar que o Brasil se transformasse numa Cuba. Então, como a imprensa pega fragmentos e divulga, tá aí o testemunho meu do que eu vi acontecer naquele momento. Tá aí, estava prestando atenção aqui, essa declaração do presidente Bolsonaro, que aliás foi convidado também pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha só o quiprocó que deu aí a declaração, né? Convidou para que o presidente faça a sua declaração oficial, responda aí aos questionamentos do presidente da OAB, o Santa Cruz, né? E o presidente disse que vai falar exatamente isso que ele falou aí nesse vídeo. É isso que aconteceu, é isso que ele ouviu, é isso que ele sabe a respeito do caso. Mas eu tenho aqui uma outra informação. Ex-guerrilheiro confessa a execução aí do companheiro de guerrilha. Isso aqui num outro vídeo, tempos atrás, o Geneton estava vivo ainda, a apresentação do William Vac, que também estava aí na Rede Globo. Aliás, eu tenho um vídeo depois aqui. Olha só quem já saiu da Rede Globo. Vai vendo. O Alexandre Garcia, o Naves do Esporte, o Dani Arcanjo saiu agora essa semana também, William Vac, Evaristo Macedo, entre outros que estão deixando aí a Rede Globo por motivos que a gente não sabe exatamente, que a gente sabe, né? Isso aí é um patrulhamento político que vem acontecendo por lá. Estamos aqui então, né? Vamos lá então, olha só. Esse vídeo fala a respeito aí do ex-guerrilheiro que confessa a execução do companheiro de guerrilha, no caso aí o pai do presidente da OAB. Vamos ouvir? Vamos ver? Um antigo integrante da luta armada contra o regime militar brasileiro confessou pela primeira vez ter participado da execução de um companheiro. Carlos Eugênio Paz, da Ação Libertadora Nacional, falou para o programa Dossiê Globo News com Geneton Moraes Neto. Sai para fazer uma ação, onde ele era o homem da metralhadora. Foram lá, expropriaram um carro, quando foram trocar a placa do carro no matagal, chega a polícia, ele pega a metralhadora dele e se manda, sai correndo sem dar um tiro, sem avisar os companheiros. Ou seja, expondo os companheiros à prisão, morte e tortura. Até um momento em que as direções da Ação Libertadora Nacional, a direção regional de São Paulo e a direção nacional da ILN tomou essa decisão. Então, realmente, nós fomos lá e cumprimos a tarefa. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. E, na verdade, verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. A entrevista completa do ex-guerrilheiro vai ser exibida pela Globo News neste sábado às 9h. Tá aí. Essa declaração, essa entrevista feita ao Geneton Moraes Neto, confirmando aí as declarações do presidente Bolsonaro que o pai do Santa Cruz, que é o presidente da OAB, foi assassinado pelos próprios companheiros de guerrilha, porque ele era o chamado X9. Ele sabia das coisas e entregava aí para a polícia. No caso aí, a declaração do guerrilheiro, não é minha não. Você viu que ele falou que chegou num determinado momento, ele com a metralhadora, a hora que apareceu a polícia, ele saiu correndo sem dar um tiro, apenas nem um tiro, e deixando os companheiros expostos aí à tortura e à prisão. Declaração aí que você viu aqui no programa ESPN TV News, está aí pela internet, né? Você pode ver aí com o Geneton Moraes Neto, grande repórter da Rede Globo. Aliás, a Rede Globo está perdendo cada dia mais profissionais, né? Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vamos trazer o que agora que eu tenho aqui para você aqui. Notícias boas, falando a respeito aqui da concessão da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao de Santos. É assinada em Goiás. Tem uma foto aí do presidente Bolsonaro e com toda a sua equipe, a concessão da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar aí o Maranhão, hein? Maranhão até o Porto de Santos. Cadê essa foto, Arthur? Você tem aí fácil para colocar para o pessoal? A foto do presidente Bolsonaro, ele está aí com o braço de fora de uma locomotiva. Se você conseguir para a gente aí, eu agradeço. Não conseguiu? Não tem problema. A gente vai seguindo aqui com o programa Sociedade, Política e Negócios, coisas que acontecem, tá? Não tem problema. Enquanto... tá certo. Infraestrutura, concessão da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao de Santos, São Paulo, é assinada em Goiás. A gente espera isso há muito tempo. A gente tem aí a Norte-Sul, que está até hoje, na época do Sarney,
né? O que consumiu de dinheiro, o que deu de propina político, o que deu... Olha, e está lá até hoje, né? Pior que essa, só Madeira Mamoré. Essa aí é outra época, outra coisa, né? Bom, vamos amenizar o clima um pouco, dar um pouco de risada. Você sabe que tem muita coisa legal na internet, tem muita coisa ruim também, né? Mas teve um pessoal que resolveu acampar em uma reserva, onde tem leões, leoas, né? A vida selvagem é farta, né? E eu estou trazendo para você que não viu ainda, o pessoal, olha o desespero desse pessoal ao acordar no meio da noite. Vamos ver. Gehst zurück! Sind alle wieder da! Oh nein! Sie können ihr Zelt fallen! Hey! Hey, hey, hey! Hey! Lass mein Zelt los! Hey! Hey! Ok, Arthur, já deu pra gente dar um pouco de risada, ver aí o desespero do pessoal aí, né? Ok, volta pra cá, Arthur. Já deu pra gente ver um pouquinho o desespero desse pessoal. Como se a barraca fosse proteger alguém de um leão e uma leoa. Seguindo aqui com Sociedade, Política e Negócios, tem uma foto também, show de calouros aqui na cidade americana, 1982. Quem conhece a cidade sabe, né? Geraldo Pianello, pequeno grande homem, estava começando a minha carreira, 82, 81, né? Olha só, parece o Casagrande, o pessoal fala. Esse é o Geraldo Pianello e eu de costas, aí show de calouros aqui na cidade americana, só para curiosidade também, né? Bom, agora vamos trazer o Alexandre Garcia, e está contando para a gente a história do descrédito cada vez maior da mídia no Brasil, né? A gente vê aí o que vem acontecendo, jornalistas que não trazem muita credibilidade, que só distorcem as coisas. Você não vai ficar aqui dando nome às pessoas, mas a gente tem aí, principalmente agora na Rede Bandeirantes, quem diria, Johnny? Você contratando esse pessoal aí, você tem que falar, né? Reinaldo Azevedo, Mônica Bergamo, agora tem também o professor Vila, que mudou o seu comportamento de uma maneira absurda, criticando o governo direto de manhã, de tarde e de noite. Eu não sei por que isso acontece. Tanto o Geraldo Azevedo como o professor Vila, a Mônica Bergamo também, a gente já sabe que foi namorada aí do Zé Dirceu, então é outra coisa, né? Mas o Alexandre Garcia, ele está fazendo um comentário, gostaria que você prestasse atenção a respeito do que ele diz, né? Do descrédito cada vez maior da mídia. E a gente fala, mais uma vez, das pessoas que já saíram. Olha, o Alexandre Garcia foi um que saiu, o Mauro Naves saiu por outro motivo. O Mauro saiu porque deu o telefone do pai do Neymar. Olha o poder o Naves tem mais de 30 anos, né? O Doni Arcanjo, que também teve a sua vida aí devassada, porque fazia trabalhos fora do seu horário, para um banco, no caso do Bradesco, que a gente pode até falar. William Vac é o que apareceu aí fazendo também. Ele deu uma declaração infeliz tempos atrás e acabou saindo. O Evaristo Macedo disse que não volta para a Rede Globo nem amarrado. Entre outros, né, que trouxeram aí o seu nome, o seu crédito, a sua credibilidade ao jornalismo brasileiro. Vamos ver e ouvir Alexandre Garcia. No jornalismo, eu costumo dizer que a gente tem que ser escravo dos fatos e que não tentemos ajudar os fatos, eles não precisam de ajuda. Na hora que a gente for ajudar os fatos, a gente está deturpando os fatos sob o nosso ponto de vista, sob a nossa ética, porque nós não somos isentos e neutros anjos, né, assexuados e há tudo, né?
insípido, inodoro, incolor. Não somos, né? Então, a gente tem que respeitar os fatos, né? Mas, infelizmente, ensinam nas faculdades de hoje, como eu testemunhei o professor gritando comigo, dizendo que ensina seus alunos a serem militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Ora, é o que as pessoas estão reclamando hoje, que tem bipolaridade. Porque antes existia uma monopolaridade. Era só um lado que falava e o outro estava encolhido e com medo. Aí o outro agora se encorajou, porque ganhou a eleição, inclusive. Como assim? Está bipolar agora? Gostaria que fosse um poder único. É aquela vocação da ditadura. As pessoas gostariam de ter um poder único e não dois lados que se entrechocam. A gente fica otimista, sabe por quê? Porque a gente saiu do maior buraco, pelo menos na minha vida. Eu sou de 1940. A minha mãe me disse isso também. Minha mãe é de 1919. Ela viu a ditadura do Getúlio, a derrubada do Getúlio, a Revolução de 30, né? Ela nasceu quando terminou a Primeira Guerra, ela viu a Segunda Guerra, né? Viu Juscelino, viu Getúlio se matando, Jânio renunciando, Collor sendo empichado, Dilma sendo empichado. Ela disse que agora parece que é a maior mudança que o país já teve. Foi uma mudança eleitoral, mudança feita pelo povo, né? Sem o candidato que ganhou sem dinheiro, ganhou sem marqueteiro e ganhou sem grandes redes de televisão e sem horário na televisão praticamente, né? E ainda com a facada na barriga. E ganhou a eleição. Então, isso é uma transformação, sem dúvida, feita pela vontade popular. Não foi feita pela corrupção, nem pelas armas. Foi pela vontade popular. Tá certo. Não foi feita pela corrupção e nem pelas armas. Frase interessante. Foi feito aí pela vontade popular. Bom, tenho aqui mais algumas informações para a gente encerrar o programa. O governo lança o Mais Médicos, né? Agora mudou de nome. É Médicos pelo Brasil. Tem aí a foto. O que chama atenção nessa substituição do programa é que esse novo programa terá 18 mil vagas, deverá pagar de 12 mil a 31 mil reais aos profissionais com carteira assinada. E o dinheiro vai ficar com a pessoa, não vai lá para o país, no caso, que a gente sabia o que aconteceu com os Mais Médicos, né? Então o cidadão, o médico, vai lá para o Mato Grosso, vai lá para o Amazonas, lados bem longínquos aqui do Brasil, que tem dimensões continentais, todo mundo sabe disso. Vai ganhar lá seus 31 mil reais? Pode ser que ganhe, mas com carteira assinada, férias, 13º, fundo de garantia e tudo mais, tudo que um trabalhador tem direito pela CLT. Cadê a foto? Você tem a foto aí, Arthur? Foto dos Mais Médicos. O governo lança Médicos pelo Brasil em substituição aos Mais Médicos. Não tem, não achou, tudo bem, não tem problema, a gente vai seguindo por aqui. Para encerrar mesmo agora, mais uma notícia boa. Paulo Guedes, ministro da Economia aqui do Brasil, fala do choque de energia que a gente vai ter aí se tudo caminhar para esse lado, a gente torce para isso aconteça. Energia barata é tudo que um país em desenvolvimento precisa, principalmente gás. A gente tem gás aí no pré-sal, tem gás também chegando agora do Nordeste do Brasil, em poços de petróleo que estão sendo perfurados por lá também, que vem aqui da Bolívia, não sei se da Bolívia vai vir, tem uma usina nossa que ficou lá, uma refinaria, que o ex-presidente que está preso deixou lá para o Evo Morales, né? Tem gás vindo da Argentina também. Vamos ver aí a declaração do Paulo Guedes. Um país de dimensão continental como o Brasil assiste a sua indústria cair de 20% do PIB para 8,5% do PIB. Energia cara, muito imposto, tudo errado. Nós vamos reduzir, simplificar os impostos, botar uma energia barata e nós podemos reindustrializar o país. Os cálculos da turma lá são de que nós podemos conseguir mais 10% de PIB industrial ao final de 10 anos de energia barata. Quer dizer, então vamos supor que daqui a 2 anos você tem energia barata, em 10 anos você consegue reindustrializar o PIB brasileiro, uma parte do PIB brasileiro. Então, nós estamos animados, estamos confiantes nessa dinâmica da sociedade aberta e estamos seguros de que uma sociedade que funciona assim, descentralizadamente, com a economia de mercado, com a democracia, as instituições se aperfeiçoando, ao contrário do que a gente lê às vezes, caos político, não tem caos político. Tudo está funcionando.
O Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, a Câmara de Deputados acabou de aprovar, quando voltar das férias aprova o resto, o Senado vai ratificar depois, ou pelo menos vai mudar, mas vai trabalhar em cima disso. Está tudo funcionando. Por que essa psicologia da destruição? Por que essa psicologia da destruição? Eu quero acreditar que eu estou numa democracia e que não é saci pererê, caminha com as duas pernas, às vezes ganha um, às vezes ganha o outro. Será que quando o outro ganha, não pode? Vão gravar todo mundo até derrubar alguém? Peguei. Você falou que vai dormir com sua mulher hoje à noite, vai fazer não sei o que lá, sexo selvagem. Porra, qual o ganho? Qual o ganho que você tem para uma democracia de invadir a privacidade das pessoas? Qual o ganho que você tem? Ah, peguei um cara conversando com outro aqui. Se é uma conversa não republicana, tudo bem. Mas não é isso que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo uma tentativa de desestabilizar o governo. Esse negócio é ridículo, patético. Patético. Está numa democracia, a democracia funcionando, tudo funciona direito, o cara perde a eleição, fica o dia inteiro tentando derrubar o outro. Vai trabalhar vagabundo, pô. Tá certo? Obrigado. Tá aí o Felipe Barros, trazendo aí as palavras do ministro. E tem gente querendo boicotar, né? A gente sabe que tem gente querendo boicotar, parte da imprensa, parte do judiciário, lá do Supremo, tem gente, você sabe disso também. Políticos, então, envolvidos aí até o pescoço na Lava Jato, que não querem ser presos, né? Tem muitos políticos presos, muitos serão presos também. A Lava Jato continua ativamente aí, trazendo informações, prendendo gente, enfim. O Messer, o doleiro dos doleiros, foi preso essa semana. E a gente sabe que o Youssef, que foi o primeiro doleiro que foi preso, deu início a tudo isso que a gente está vendo aí na Lava Jato. Você imagina o tal do Messer, Dario Messer, né? Dario Messer, o que ele sabe de informação. São 5 bilhões de reais, dólares, eu não tenho a informação correta, eu acredito que seja de dólares, dinheiro lavado, dinheiro de propina, dinheiro das empreiteiras, dinheiro para político, dinheiro que bancou a eleição, enfim, dinheiro do povo brasileiro que foi parar na mão de vagabundo, né? E a gente sabe que isso vem acontecendo também. Parte do judiciário, já falei, políticos envolvidos, empresários que estão aí até o pescoço, parte da bandidagem também, facções políticas que estão aí financiando políticos, tanto de governador ao Senado, tem gente envolvida aí, e também aos militantes e aos doutrinados, né? Militantes e doutrinados, e nem sabem realmente o que estão fazendo e o que estão falando. Só pensam naquilo que estão vendo e vendo com outros olhos, né? Vendo com olhos de doutrinados. Voltem um pouquinho no tempo, voltem lá, final dos anos 70, onde a coisa realmente começou a mudar. A gente teve uma esperança que a coisa iria mudar e acabou não mudando, acabou caindo no colo desses vagabundos de plantão, Fernando Collor de Mello, Sarney e companhia bela e por aí vai, né? Então, só um recado para vocês, vocês não vencerão, né? Vocês não vencerão porque tem muita gente interessada em que o Brasil dê certo, em que o Brasil se encaixe definitivamente nos trilhos, porque os nossos filhos, os nossos netos não merecem passar o que nós estamos passando e que os nossos pais passaram, né? Pelo menos grande parte disso aí. Ok, pessoal? Estamos indo embora. SPN TV News falando sempre de política, falando de negócios e trazendo também de vez em quando aqui uma parte cultural. Aliás, vou trazer um amigo meu, próxima semana, se tudo der certo, um guitarrista de primeira linha, tocar um blues, música de qualidade, que é uma outra parte da cultura brasileira que caiu na mão de bandidos. O rádio brasileiro tá essa draga danada, porque muita gente é corrupta também. É uma corrupção branca, mas é uma corrupção tal do jabá também, que vai doutrinando a cabeça dos incautos, né? Das pessoas que não estão ligadas aí no que estão fazendo com a mente do povo brasileiro, com esse monte de porcaria que enfiam aí tanto na televisão como no rádio, e a gente tem que saber explicar isso e discernir o que é certo do que é errado, ok? Está de volta na próxima semana com SPN TV News aqui pela RPTV. Não perca!